Não use inteligência artificial para criar conteúdos para a internet, inclusive vídeos para o YouTube. São 10 motivos que eu vou trazer para você hoje e tá tudo anotadinho aqui para me explicar detalhadamente. Oi, sou eu, Francisco José, e hoje eu vou te ensinar aí, ou melhor, na verdade eu vou te dar dicas e 10 motivos para não usar as inteligências artificiais, os bots aí, que estão, né, viralizando na internet para criar conteúdos para a internet e principalmente para criar vídeos para o YouTube, se você tem interesse em criar vídeos para o YouTube, tá bom? E não se esqueça, se você quiser dicas para criar conteúdos na internet, para criar aí um canal que viralize no YouTube e também como monetizar isso tudo, já sabe que aqui no canal eu dou dicas de marketing digital, dicas para você aí monetizar conteúdos nas redes sociais, YouTube, Instagram, TikTok, Kawaii e tudo mais. Então, se você quiser ficar por dentro de todo esse assunto, como viralizar, como otimizar essas redes sociais e ganhar dinheiro, já sabe, clique no botão inscreva-se aqui embaixo e já me segue no Instagram, tá tudo aqui na descrição desse vídeo. Chega de enrolação, vamos lá. Eu citei que são 10 aí motivos, né, pelos quais você não deve, pelo menos até então, usar as inteligências artificiais, os bots, né, de inteligência artificial para criar conteúdos. E eu já vou te falar o primeiro aqui, que é que você vai ficar dependente de um bot, ou seja, você vai acabar criando aquela, digamos que, dependência de criar o seu conteúdo apenas utilizando essas ferramentas, e isso é ruim, principalmente se você está começando ou se você já tem aí a sua mídia social, o seu perfil, né, como um canal no YouTube, por exemplo, já com um grande número de seguidores. Tanto que isso vai destoar, né, vai ficar bem diferente do que você já posta no seu canal, na sua mídia social aí, tá bom? Então, é esse um primeiro dos primeiros motivos. Sem dúvidas, usar esses bots de inteligência artificial vai limitar a criação sua. Mas por que vai limitar? Porque, como sabemos, esses bots, eles queiram ou não, são limitados até um certo ponto. Você consegue fazer, óbvio, roteiros, consegue pedir para criar conteúdos, textos e tudo mais, mas em um certo ponto você acaba tendo uma limitação e acaba encontrando essa limitação. Coisa que, se você não utilizasse um bot, uma inteligência artificial, você conseguiria fazer já no automático. E muitas pessoas acabam se limitando, novamente ligando ao primeiro ponto, acabam ficando ali, digamos que dependentes do bot e acabam pensando, gente, eu não vou conseguir criar esse conteúdo porque eu não estou sabendo. Então, acaba que limita também a sua criação, você sendo dependente aí dos bots. O terceiro motivo é risco de concorrência. Isso também vai afetar o outro motivo que eu vou falar daqui a pouco, faz parte, porque o risco de concorrência nesse tipo de uso de ferramenta é gigantesco. Imagina você aí pedindo agora uma dessas inteligências artificiais para criar um conteúdo específico sobre o seu nicho e alguém, outra pessoa aí pelo Brasil afora ou pelo mundo afora, também faz o mesmo jeito, faz a mesma coisa, pede da mesma forma e vai vir o mesmo conteúdo, porque basicamente ele vai alterar pouco, se vai alterar, quando vai alterar. Então, o risco de concorrentes é grande e isso também implica, igual eu falei no outro ponto, que é o quê? Que é justamente direitos autorais. Você acaba correndo o risco, né, desse outro tópico, que é infringindo algum tipo de direito autoral. E isso está sendo bem falado. Então esse é o quarto ponto, direitos autorais. Por quê? Recentemente foram feitos testes por jornalistas no mundo afora, justamente testando a possibilidade de IAs, né, de inteligências artificiais, infringirem algum tipo de direito autoral. E isso foi constatado porque muitas vezes essas inteligências acabam pegando algum tipo de conteúdo ou partes desses conteúdos que já estão publicados em algum lado, algum lugar aí da internet, seja em algum site, blog, ou até mesmo em algum tipo de vídeo, e acaba extraindo essa informação e levando para quem está buscando, digamos que criar essa informação aí através de inteligência artificial. E isso é um risco, porque você aí que estiver utilizando a inteligência artificial para esse tipo de fim, né, para essa finalidade, vai acabar também, claro, copiando, digamos assim, um conteúdo que alguém já criou, sem até mesmo o uso de inteligência artificial. Então, esse aí é o nosso quarto tópico, que é acabar infringindo direitos autorais. Agora vamos para o quinto tópico, que é gastar mais tempo criando conteúdos. Ah, mas por que? Se a inteligência artificial já vai me, digamos ali,
tirar, né, um bom tempo que eu gastaria para fazer um conteúdo, ela já vai me entregar tudo praticamente mastigado, tudo pronto. Justamente por isso, porque num tempo que você está fazendo aquele conteúdo, você vai ter que fazer toda essa verificação que eu falei agora há pouco, dos 4 pontos anteriores, que é o quê? Você vai ter que dar uma olhada para ver se não está infringindo direitos autorais, você vai ter que entender bem o que é aquele conteúdo que está sendo entregue para você pela inteligência artificial. Só nisso você já vai gastar um tempo fazendo essa análise, digamos assim, para editar algum ponto que você queira editar, adicionar algum tipo de informação pessoal, algum ponto que você queira adicionar. E muitas das vezes eu vejo muitas pessoas recomendando aí o uso de inteligência artificial para criação de conteúdo e falam, olha, aqui ele vai te entregar o conteúdo. Agora, nessa outra parte, você vai colocar isso nas suas palavras, você vai reescrever isso tudo com as suas palavras. Então o que adianta isso? Se você vai ter que reescrever tudo, você gastou 2 vezes o tempo que você gastaria para fazer uma. Vamos exemplificar. Se você fosse criar agora um roteiro para gravar um vídeo, você simplesmente teria uma ideia, você vai falar sobre bolos decorativos, ou melhor, bolos decorados no caso. Você vai sentar, você vai pensar, gente, o que eu vou falar sobre bolos decorados hoje? Vai ser bolo de aniversário, casamento, vai ser... Qual o tema? Você coloca lá no... escreve lá. Vai ser como que eu vou falar? Vai ser tipo de algum personagem, algum tema específico? Vai ser um bolo colorido, um bolo mais minimalista? Tá, vou falar mais ou menos sobre a média de preços e por aí vai. Você vai colocando os tópicos. Dessa forma é diferente, que você vai ter que reescrever praticamente tudo. Então, esse quinto ponto é justamente isso. Você vai ter que pedir para criar o roteiro, reescrever esse roteiro com as suas palavras, sendo que do outro jeito você só escreveria de uma vez só, tá bom? Então esse é o nosso quinto tópico, né, que é justamente reescrever, você vai, ou recriar, né, no caso, usando as suas palavras ou colocando a sua personalidade nesse conteúdo, tá? O sexto ponto é justamente não saberá tudo o que criou. Você talvez se lembre ou já viu algum tipo de história do tipo que eu vou contar agora, que quando algum estudante, copia o trabalho do outro ou pede, me empresta aí que eu não fiz antes da aula, ele copia tudo com as mesmas palavras que o outro colega de classe fez. E na hora de apresentar esse trabalho ele não sabe de nada. Justamente acontece dessa forma, porque você está pegando um conteúdo que você nem sequer leu, né? Você nem sequer sabe o que está escrito lá, não sabe o que pode estar sendo entregue nesse conteúdo, e também, muitas das vezes, você vai sair se você publica um conteúdo que você acabou de pedir a uma IA aí para criar, né? Você publica lá, aí você encontra alguém na rua, né? Você nem viu o que estava escrito, nem olhou. Aí a pessoa fala, eu gostei daquele conteúdo lá, mas o que você me indica mais sobre aquele ponto? Você nem sabe o que está acontecendo, parece que nem foi você que escreveu, porque na verdade não foi. Então esse é um dos riscos também, de não entender o que está acontecendo, porque o conteúdo não foi você que escreveu. Então você não saberá o que está acontecendo e não saberá dar mais detalhes e informações, tá? Então esse foi o sexto ponto. O sétimo ponto também vai ter um outro bônus, é justamente o risco das informações que estão sendo passadas, justamente se você não fizer essa análise, se você não fizer essa, digamos que, revisão, essa pós-edição. Esse é um dos perigos também que você corre, dependendo do nicho que você vai falar. E praticamente todos os nichos você corre esse risco de pegar um conteúdo sem ler, sem ver, sem saber e publicar sem fazer uma, digamos, uma curadoria, uma revisão ali antes de publicar. Então cuidado também, esse é um dos pontos tópicos extras, tá? Agora vamos para o sétimo, né, ponto, que é raso ou não completo, né? Que muitas das vezes você vai falar sobre algum assunto específico e a IA vai te entregar, a inteligência artificial vai te entregar um conteúdo muito raso, não muito profundo sobre aquele assunto específico que você quer falar, e isso pode ser também um problema, justamente por conta de conteúdo raso, conteúdo sem, digamos assim, muitos detalhes, muitas informações, que pode ser realmente de ouro. Como você sabe, conteúdo é de ouro e vale muito. Então, uma inteligência artificial te entregar um conteúdo muito raso, ou então você tem que ficar dando detalhes para ela fazer, ou faça dessa forma, me dê mais detalhes, acaba que de uma forma ou outra vai ser raso e pode novamente implicar, igual eu falei, nos direitos autorais, porque você está fazendo como outras pessoas podem estar fazendo, tá? Agora vamos para o oitavo ponto, que é justamente a possibilidade dessas inteligências artificiais cobrarem algum tipo de taxa futura. E voltamos novamente para o ponto 1. Por que esse é um problema se essas inteligências artificiais no futuro começarem a cobrar algum tipo de mensalidade, taxa ou valor anual, alguma coisa assim? Porque se você está no tópico 1, ou seja, se você é uma dessas pessoas que ficaram dependentes de inteligência artificial para criar o seu conteúdo, para trabalhar no dia a dia, você
vai ter que pagar essa taxa para continuar criando justamente nesse modelo, justamente com essa ferramenta. Então, você não vai ter digamos que uma oportunidade de usar todo o complemento quando disponível por essa inteligência artificial, porque é bem provável que no futuro, não estou falando que é agora, mas que no futuro essas ferramentas venham a ser cobradas, ou pelo menos 90% de toda a usabilidade, de todo o potencial que essas ferramentas têm, pode ser cobrado no futuro, tá? Podem ser cobradas no futuro para você usar toda a ferramenta completa ou no máximo que ela tenha para oferecer. Então, é possível que essas taxas venham para todas as inteligências artificiais, e se você não estiver disposto a, digamos, tirar do seu bolso para investir nessa ferramenta, é bem provável que você tenha acesso limitado a essas ferramentas e não consiga criar seus conteúdos como já criava até então, tá bom? O nono ponto é justamente idiomas, que muitas das vezes você tem aí, claro que futuramente é bem provável que essas inteligências artificiais venham a ser adaptadas a todos os idiomas do mundo, entenda em português que você está tentando colocar em inglês, ou traga conteúdo em inglês que você quer colocar em português, e é bem provável que isso seja bem, assim, digamos que próximo agora, presente agora, e não tão no futuro, mas é digamos que um dos pontos que muitas pessoas ainda têm dificuldades é de colocar textos em inglês ali muitas das vezes. E novamente volta para aquele ponto que eu falei, que você quer criar um conteúdo rápido, que precisa para agora, você depende ali de ser instantâneo, ser rápido, precisa de imediato. Então, você tem que levar para o tradutor, se você não tiver aí, né, conhecimento de outras línguas, você tem que colocar no tradutor o que você quer para o tradutor colocar aquilo no idioma que você quer, no caso muitas vezes inglês, para colocar na inteligência artificial, para ela te dar uma resposta, você copiar de novo e colocar no tradutor e por aí vai. E muitas das vezes isso é mais trabalhoso do que você mesmo pegar o tradutor, colocar ali escrevendo o roteiro da sua mente, da sua cabeça, ou o conteúdo que você quer e tem interesse, tá bom? Agora vamos pro ponto, justamente o 10º ponto, tá? Que é atualizações sobre esse assunto. Imagina você aí está fazendo conteúdo, por exemplo, sobre algum tipo de momento histórico, informação que tem a ver com história, alguma coisa assim, algum tipo de bolo, igual eu citei o exemplo no início, um bolo que é muito conhecido aí em algum país, ou então na sua cidade, ou no país, no caso mesmo, Brasil, né? E você quer contar a história daquele bolo, só que tem muita atualização sobre essa história, sobre por exemplo, as pessoas da família de quem criou esse bolo e por aí vai. E muito disso foi atualizado, vamos simular assim. E essa inteligência artificial pode talvez não conseguir trazer todas as informações para você, tá bom? Então esse é um dos pontos também, de ter atualizações sobre o tema do qual você aí está abordando, e você talvez vai estar trabalhando com informações antigas, velhas, defasadas ou desatualizadas, mesmo que instantâneas, tá bom? Outro ponto também que a gente tem que lembrar é que, no caso, também vem da parte 1, dependente, porque você acaba bloqueando o seu lado criativo. O uso, digamos que todos os dias, de uma ferramenta específica para facilitar, acaba deixando você meio que ali dependente, né? E você depois fica meio que sem saber usar o padrão. Exemplo, vamos simular que você está aí utilizando um liquidificador. Você usa a vida inteira. Depois sai um liquidificador que você não precisa praticamente fazer nada. Barará. Depois, quando você voltar para o liquidificador antigo, você... É mal dizer, tá, gente? Mas você não vai saber direito usar esse ventilador. Eu falei ventilador, liquidificador. Deu para entender, né? Quando você pega uma ferramenta nova que facilita o seu modo de utilizar as outras ferramentas antigas, se você voltar para essa antiga, você praticamente não vai lembrar mais, não vai conseguir fazer direito tão bem o uso daquela ferramenta antiga, porque você já acostumou tão fácil com aquela nova, que facilitou 90% das coisas que você tinha que fazer, que aquela que era praticamente uma coisa que você tinha que fazer, você praticamente não vai conseguir fazer direito. Isso é bem claro, tá? As pessoas ficam dependentes e dá aquela sensação de que você parece que não sabe usar aquilo mais, mas na verdade é só a sua dependência falando mais alto, sua dependência de usar aquela ferramenta, tá? E isso é bem ruim também. E um outro ponto que é extremamente importante, você tem que colocar na sua mente agora, que essas ferramentas praticamente não funcionam offline, ou seja, se você sair ou for para algum lugar que não tem internet, não tem rede, né, você não vai conseguir utilizar boa parte dessas ferramentas. Então, para você praticamente acabou a internet, você não tem como usar essa ferramenta mais. Então você ou fica sem criar conteúdo, ou espera a internet voltar, ou consegue de alguma forma
fazer aí ter conexão novamente para conseguir ter esse conteúdo. Por isso que você não deve depender 100%. Mas como eu disse no início desse vídeo, você não deve utilizar aí inteligência artificial para criar conteúdos, pelo menos até agora, tá? Quem sabe futuramente, sem dúvidas, vão ser, né, ferramentas ótimas, excelentes para facilitar o dia a dia de todo mundo que trabalha com criação de conteúdo, tá bom? Então, gente, é isso. O vídeo de hoje é bem rápido, na verdade deu 15 minutos e 8 segundos, mas se você quer mais conteúdos, mais dicas também de como criar seu canal de jeito, né, maneiras e formas corretas e que otimizem e dê aí uma monetização para você, clique no botão inscreva-se aqui embaixo, ative o sininho para não perder vídeos novos como esse, porque aqui eu dou dicas de como você aí pode otimizar suas redes sociais, canal no YouTube, Instagram, TikTok, Kawaii e tudo mais, tá bom? Então, muito obrigado pela sua atenção, não se esqueça que vai ter vídeo aqui no canal com dicas para você aí que quer melhorar a sua criação de conteúdos na internet, tá bom? Tchau, tchau!